pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online, voltado para alunos do segundo ano, no tema da filosofia. Eu sou o Gabriel e estou aqui para tentar ajudá-los com a resolução das atividades do volume 3, na semana 2. Antes de começar, porém, peço para que vocês deem uma olhada no nosso canal, se inscrevam também ali nas nossas outras redes sociais para acompanhar o nosso trabalho. O tema da aula de hoje é bastante sério, Heidegger e a morte. Vamos lá. Pessoal, o avaliador de vocês, os indivíduos que estão fazendo o material, tiveram uma atitude muito interessante na minha perspectiva, colocando vocês em contato direto com um pensador de extrema complexidade, mas também de uma sensibilidade muito interessante. O Martin Heidegger foi um pensador do século XX, um indivíduo que trabalhou bastante ali as reflexões a respeito da existência humana, a nossa experiência no mundo, a nossa percepção de nós mesmos e do mundo ao nosso entorno, e a relação com alguns dos sentimentos mais intensos que ajudam a nos definir. Sentimentos como medo, como angústia, são trabalhados na filosofia de Heidegger. Recomendo a leitura do texto, recomendo que vocês procurem também saber mais um pouco sobre, e, claro, recomendo que você continue no nosso vídeo. Então vamos lá, pessoal. A pergunta inicial é a seguinte: de acordo com o texto do Heidegger em Ser e o Tempo, o que é a morte? Se você pegasse para poder ler essa pergunta sem ter como contexto ali toda a leitura da filosofia do Heidegger ou do texto, seria uma resposta muito simples, né? O que é a morte? A morte é a ausência da vida, é o fim, certo? Só que o Heidegger, um filósofo que tem assim N limitações, N problemas, inclusive com a participação com o sistema e o regime nazista, o Heidegger tem uma reflexão muito interessante a respeito da morte e a respeito de nós mesmos. Vamos lá. Ao longo do texto que vocês têm em mãos, nem estou falando de material à parte, ao longo do texto que vocês têm em mãos, o Heidegger acaba apontando ali a morte como uma ameaça à vida. Claro, a gente nasce e já está sujeito ao fim da vida, certo? Mas a morte aí, conforme ela vai sendo trabalhada na nossa mente, conforme a gente vai refletindo, tomando cuidado e contato com a morte, a gente começa a perceber a morte como uma ameaça também às possibilidades de se viver. Porque quando você toma contato com a ausência da vida, com a ideia de que a vida pode acabar, todos aqueles sonhos, todas aquelas possibilidades de escolha que você tem, seja escolha do que vai comer hoje, seja escolha do que vai jogar mais tarde, até escolhas para o futuro, a morte às vezes acaba sendo vista ali como o fim, como a ausência de novas possibilidades para você e para as pessoas ao entorno. Resultado: a morte também é trabalhada no texto como uma fonte de angústia, uma fonte de um incômodo interno constante, uma certa ansiedade. Não só isso, a morte começa a ser vista também ao longo do texto como fonte, para alguns, de medo, pânico e tristeza. Não só a morte de si acaba sendo objeto de medo, mas também a morte dos outros, dos entes amados às vezes. Ao mesmo tempo, porém, conforme a gente vai vivendo, a morte acaba se repetindo, Você olha em volta e aí você fica sabendo, fulano morreu. Você abre o Datena e aí tá lá, não sei quem morreu no acidente de moto, não sei quem morreu no acidente de helicóptero. E aí a morte como um evento externo, um evento
alheio, a morte do outro desconhecido, acaba sendo visto ali como um acontecimento comum. Então, existem aqueles que meio que passam a ver a morte de uma maneira mais comum. Algo que acontece que nada se pode fazer a respeito. Entretanto, o Heidegger chama muito a atenção da ideia da morte como um lembrete. A angústia dessa possibilidade de você perder todas as possibilidades da sua vida em um evento, a morte acaba podendo ser também um lembrete. A angústia perante a morte acaba sendo um lembrete para uma vida mais autêntica. Uma vida mais autêntica com o que você quer ser, com o que você deseja construir para si mesmo enquanto projeto. Olha que interessante, pessoal. Ainda nem comecei a resposta, mas olha como Heidegger nos faz fazer um percurso ali sobre o tema da morte num texto tão pequeno como aquele que tem ali para vocês lerem. Então, se eu tivesse que construir uma resposta com base em tudo isso que o texto trabalha, eu colocaria algo mais ou menos nesses termos, tá? Desenvolva você a sua resposta. O que é a morte? A morte é um evento que o indivíduo, que a pessoa, está sujeita desde o primeiro momento da existência. Né? Você pode morrer a partir do momento em que você existe. É um evento que você toma conhecimento, né? Se toma conhecimento sobre a morte pelo discurso público da morte do outro, como um fato. Né? Morre-se, é possível morrer. Agora, quando a ideia da morte vai sendo incorporada como fato pela pessoa, a morte pode acabar gerando um medo e um terror. Só que se você enxerga a morte enquanto a possibilidade presente, né, da mais pura e simples impossibilidade, ou seja, a morte que pode acontecer vai extinguir todas as outras possibilidades da sua vida, então a morte, olhem ali, deixa de ser assumida pelo indivíduo como... passa a ser, ela deve ser assumida pelo indivíduo como uma angústia boa, uma angústia positiva, uma angústia que vai te auxiliar a viver uma vida mais autêntica, certo? A viver uma vida mais com a sua cara, com a cara do que você tem de projeto para si e para o mundo ao seu entorno. Ok? Atividade 2, pessoal. No texto, a morte é caracterizada pelos termos incondicionalidade e insuperabilidade. Define esses termos. Questão simples, né? Então, o que seria incondicionalidade? É algo que não se tem condições, que não se tem restrições. Né? Então, a morte, ela vai acontecer, certo? Não existe, mas e se... Não, a morte ela vai ocorrer com o indivíduo, certo? Insuperabilidade é algo que não pode ser superado, algo que você não pode transpor. Então a morte é algo que não tem como, né? Não dá para você superar a morte e sair do outro lado, certo? Não tem como você evitar que a morte ocorra. Deu para entender? É só uma definição desses dois termos. Questãozinha de graça. Atividade 3, pessoal. O texto mostra que a morte deve ser vivida como uma experiência antecipadora. Como assim uma experiência antecipadora? Vamos lá, pessoal. Pensando um pouquinho no que a gente comentou até aqui. A gente tem a experiência da morte, não do nosso corpo, né? Mas da morte no nosso entorno, né? Pessoas ao nosso entorno estão morrendo, né? E a gente mesmo está podendo enxergar isso no noticiário todos os dias com a pandemia do Covid, né? 100 mil mortes ou mais de 100 mil mortes, dependendo de quando a gente está falando, aconteceram, certo? E essa morte ao nosso entorno nos traz a possibilidade de enxergar que ela vai acontecer, inclusive com a gente, certo? E essa é, pessoal, uma possibilidade constante, né?
E é uma possibilidade constante que não tem volta. E a morte, pessoal, ela tem o poder de extinguir qualquer projeto ou poder que a gente tem como indivíduos. Então, enxergar a morte ao nosso entorno, enxergar a morte como uma possibilidade imparável para dentro de nós, ajuda a gente a refletir sobre nós mesmos, sobre a nossa existência no mundo e sobre, claro, o mundo em si. Então, a morte, ela deve ser vivida como experiência antecipadora. Tanto antecipadora da nossa própria extinção, quanto também uma experiência quase antecipadora de uma maneira pedagógica, que vai nos ensinar a viver de forma mais autêntica. Certo? Se a morte pode ocorrer com vocês a qualquer momento, por que não viver da forma mais autêntica possível? Certo? Atividade 4. Descreva as sensações que a morte provoca. Bom, pessoal, é mais uma questão que tem um quê aí de reflexão individual, certo? E, portanto, é um pouco complicado eu passar a minha perspectiva, impondo, inclusive, ela como a única, né? Mas se a gente puder falar um pouquinho, né? A morte provoca, letra A, angústia, certo? O que seria angústia? É um incômodo. É uma ansiedade, é um tormento, né? Uma angústia porque a morte pode acometer quem a gente gosta, pode acometer a nós mesmos. Angústia em relação, por exemplo, a todos os projetos que as outras pessoas provavelmente possuíam e não puderam realizar porque morreram, ou até angústia, uma ansiedade voltada para a nossa própria morte, do que poderia se perder em tudo aquilo que a gente quer viver, que a gente quer ter de experiência. B. Medo. Claro, a morte também provoca temor, né? Provoca ali um quê de medo mesmo, né? Um pânico que possa acontecer conosco ou que possa acontecer de uma maneira muito antecipada antes do que a gente esperaria, ou que possa acontecer de uma maneira dolorosa. Certo? A morte também pode provocar um quê de renúncia, né? Essa renúncia pode ser até a renúncia da própria vida, num suicídio, às vezes, a própria renúncia em relação às coisas que a gente gosta. Ah, então se eu vou morrer, então nada significa nada. Ah, vou largar tudo que eu tenho para fazer. Certo? Isso seria um quê de renúncia. Ah, não vou ter compromisso com mais nada. Por quê? Porque a morte vai acontecer e pode acontecer a qualquer momento. Essa é uma sensação, você poderia descrever dessa forma. A perda, né? O que seria perda? É deixar de possuir alguma coisa, ser privado de algo, né? E a morte de alguém pode provocar uma sensação de perda porque aquela pessoa, depois que ela foi, acabou. Você não tem mais ela, no sentido de que você não tem mais acesso a ela, no sentido de que você não vai ter mais a oportunidade de vivenciar as coisas com aquela pessoa, né? Então, vocês podem construir aí as respostas com base no que vocês pensaram, com base no que eu tentei ajudar também, certo? É um assunto bastante sério, tendo em vista o nosso contexto, e eu tenho certeza que essa foi a intenção do avaliador e dos construtores aí desse material para vocês, ok? Espero que Heidegger tenha iluminado alguns pontos aí dentro da cabeça e da reflexão de mundo de vocês. Espero que eu tenha ajudado também. E é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, curtam se puderem, e não foi uma aula tão bem-humorada, mas eu acho que foi uma aula necessária, certo? Um grande abraço a todos.